Graça e paz do Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, você se inscreva no canal do YouTube, tá? PR Carlos Costa da Silva, e também no Instagram e também no Facebook. Vamos para a palavra de Deus, capítulo 10 de 2 Coríntios, versículo 11, diz assim: penso tal isto, que os quais somos na palavra por carta, e estando ausentes, tais seremos também por obra, e estando presentes, né? Dirigindo aqui às pessoas do versículo 10, quem fez essa acusação. Refere-se ao fato de que o Espírito de Deus estaria com ele. Então, Paulo está dizendo aqui que toda difamação, tudo aquilo que eles estavam falando, não tinha fundamento, era questão de uma crítica infundada, né? A pior coisa que tem é quando você aceita a crítica pelo crítico, né? Não uma crítica construtiva, porque quem critica você dentro de uma construtividade, essa pessoa está querendo trazer construção na sua vida, né? Tirando aquela reconstrução e trazendo construção na sua vida. Mas quando a pessoa ela critica você sem fundamento, é um crítico fazendo crítica sem fundamento. E Paulo ele está falando sobre isso. Verso 12 diz assim: porque não usamos classificar-nos ou comprar-nos como algum que se louva a si mesmo. Mas este que se medem a si mesmo e se compara consigo mesmo, estão sem entendimento. Paulo está falando aqui que a linha divisória da igreja, né, a linha divisória da igreja, mas o Senhor não os louva, né? Então, a verdade é que o centro de toda a igreja, não de todas as igrejas, porque igrejas não existe, existe igreja. Agora existe denominações, instituições, né? Aonde você pode estar dentro de uma instituição e não ser igreja, tá? Porque uma instituição, ela não vira igreja, né? Uma instituição. Ou ela é igreja ou ela é uma instituição. Jesus não veio salvar instituições. Jesus veio edificar a sua igreja. Verso 14. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvesse de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Pelo visto aqui, Paulo, ele fala sobre a Ásia Menor e a Europa, foram atribuídas ao apóstolo Paulo, como seu campo missionário de trabalho do Evangelho. Paulo foi um desbravador. Aonde Paulo chegava, Paulo desbravava, Paulo ali, ele anunciava o Evangelho, né? Difundiu o Evangelho ali naquele lugar. Verso 15, não nos gloriamos fora da medida nos trabalhos alheios, antes, tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra. Paulo aqui, ele está se defendendo, tá? Paulo aqui, ele declara que o seu ministério não sobressaía nos esforços de outros. Paulo, ele não vivia pesado a ninguém. Paulo foi chamado, Jesus chamou Paulo, capítulo 9 ali, teve um encontro, capítulo 9 de Atos, teve um encontro ainda ali
na estrada de Damasco, né? E Paulo teve um encontro com Jesus ali. Então, o próprio Jesus confrontou Paulo. O próprio Jesus parou Paulo nas suas indas e vindas para pegar os do caminho, que não falava cristão, do caminho, né? Lá em Atos dos Apóstolos, que vai falar sobre a primeira vez o cristão ali no livro de Atos dos Apóstolos, ali falando a respeito do cristão, né? Verso 16, para anunciar o evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que estava já preparado. Então Paulo sabia que Jesus havia preparado ele em lugares para que ele pudesse pregar. Verso 17, aquele porém que se gloria, gloria-se no Senhor. Paulo está falando sobre isso. A glória de Paulo não era a glória dele, mas era do Senhor. Verso 18, porque não é aprovado a quem si mesmo se louva, mas sim aquele que o Senhor louva. Então é isso. Toda exaltação, toda glorificação vem de Jesus. O centro de toda a mensagem que a gente deve pregar deve ser Cristo. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo. Continua conosco, trabalhando na nossa vida e que possamos a cada dia saber que o Senhor é e tem que ser em primeiro lugar a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Querendo bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fique com Deus. Até lá, em nome de Jesus.